Querido irmão, querida irmã, seja mais uma vez bem-vindo a um programa Pão da Palavra especial, por ocasião desta missa da Ceia do Senhor, na qual nós temos como palavra de Deus Êxodo, capítulo 12, versículo 1 a 8, 11 a 14, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 26, e João, capítulo 13, versículo 1 a 15. Vamos meditar com alegria a santa palavra de Deus. Pois tudo bem, nesta missa, a missa da Ceia do Senhor, nós celebramos quatro mistérios. Em primeiro lugar, a missa da instituição da Eucaristia, a missa da instituição do sacerdócio, como aqueles que vão continuar e perpetuar o mistério da Eucaristia na igreja, a presença de Jesus sacramentado na Eucaristia, o mistério do mandamento do amor, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e o mistério do lava-pés. Então, são todos esses os temas que percorrem a celebração da Ceia do Senhor, uma celebração muito bonita que abre o Tríduo Pascal. Então, neste momento se encerra o tempo da Quaresma e com essa celebração abre-se esses 3 dias de celebração solene chamado Tríduo Pascal, que celebra os mistérios que nos salvaram. Então, na primeira leitura, Êxodo, capítulo 12, versículo 1 a 8, versículo 11 a 14, nós temos justamente todo o ritual da Ceia Pascal. A Páscoa para os judeus celebrava, então, em primeiro lugar, a Páscoa era uma festa dos pastores, quando eles passavam de um pasto para um outro com seus rebanhos. Eles matavam um cordeiro, aspergiam com o sangue desse cordeiro as suas tendas e os animais, pedindo bênção às divindades contra os maus espíritos. Depois, essa festa primaveril, essa festa dos pastores, ela foi traduzida, ela foi interpretada a partir da experiência do Êxodo e a ritualidade mudou. Então, se sacrificava o cordeiro, com o sangue se untou as portas das casas, e quando o anjo passava e via as casas marcadas com o sangue do cordeiro, então naquela casa não se morria os primogênitos. Não se morria o primogênito. Então, é uma adaptação da primeira festa da Páscoa, porque a festa da Páscoa para os judeus relembra justamente a passagem da escravidão para a liberdade, ou seja, a libertação da escravidão do faraó, e também relembra também essa passagem do anjo, por sobre as casas que viam as marcas do sangue do cordeiro. Então é muito interessante. E por que se traz esta descrição na primeira leitura? Por quê? Porque segundo Marcos, Mateus e Lucas, a última ceia de Jesus foi uma ceia de Páscoa. Então, ao celebrar a Páscoa com seus discípulos, Jesus pega um dos pães ázimos, consagra aquele pão dizendo: isto é o meu corpo, que será dado por vós. Pega a taça de vinho e diz: este é um sangue da nova aliança, da nova e eterna aliança, que será derramado por vós. Então, foi num contexto de Páscoa, segundo os evangelhos sinóticos, que Jesus instituiu o mistério da Eucaristia, Na segunda leitura, nós temos 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a 26, que é justamente o relato mais antigo da instituição da Eucaristia, Paulo dizendo que na noite em que Cristo foi entregue, ele pegou o pão, deu graças e disse: isso é meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em minha memória. E tomou o cálice e disse: esse cálice da nova aliança é meu sangue, toda vez que o fizerdes, o faço em minha memória. Então foi num contexto de ceia de Páscoa, segundo os evangelhos sinóticos. Então, Jesus é o novo cordeiro, cujo sangue derramado perdoa os nossos pecados e nos livra do anjo da morte, da desgraça do pecado. Ele é o nosso cordeiro pascal, que faz com que a gente possa passar da escravidão do pecado para a vida da graça de Deus, da escravidão deste mundo para os braços do Pai, para a vida eterna. Então é muito belo esse mistério, Entretanto, queridos irmãos, queridas irmãs, João vai trilhar um caminho absolutamente diferente. João vai dizer que a última ceia de Jesus não foi uma ceia de Páscoa, foi uma ceia anterior à ceia de Páscoa. Jesus não chegou a celebrar uma ceia de Páscoa com seus discípulos, mas celebrou uma ceia de despedida. E nessa ceia de despedida ele deixou o mandamento do amor: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Em dado momento ali na ceia, disse: eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, o critério, segundo o Evangelho de João, para que a gente possa ser discípulo de Jesus, amar a Jesus, dar testemunho de Jesus, é o mandamento do amor.
amar o próximo, todas as pessoas, como Jesus as ama e não mais como a nós mesmos. O critério do amor passa a ser o próprio amor de Jesus. E quando a gente contempla a cruz de Cristo, a gente vê o quanto que ele nos ama. Então a gente tem que amar as pessoas a tal ponto de dar a vida, se preciso for. É um grande desafio, mas com a graça de Deus, haveremos um dia de conseguir. Amar as pessoas com o amor de Jesus e não com o nosso próprio amor. E segundo João, nessa ceia, ou seja, Jesus não institui a Eucaristia, mas institui uma outra coisa, institui o lava-pés. Então é muito interessante que no lugar da instituição da Eucaristia, João coloca o lava-pés. Se para Mateus, Marcos e Lucas a gente comunga da vida de Jesus participando da Eucaristia, em João a gente comunga da vida de Jesus na medida em que a gente coloca a vida a serviço uns dos outros, lavando os pés uns dos outros. O serviço. Esse gesto quem fazia naquela época, na época de Jesus, era o servo, era o escravo, era o filho mais velho da casa, como um gesto de hospitalidade para com aquelas pessoas que chegavam na casa. Né? Então é um gesto de hospitalidade ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo quem pratica o ato está prestando um serviço. Então é muito interessante que nós sempre nas quintas-feiras gostamos de adorar Jesus e nos prostrar diante de Jesus. E é lícito, é certo, porque ele é Deus, Deus presente no pão eucarístico. Mas hoje nós contemplamos Jesus ajoelhando-se diante dos seus discípulos e lavando os pés de todos eles. Então é muito interessante isso. Comungamos da vida de Cristo na medida em que colocamos a vida a serviço. Quem entra na Santa Missa para comungar a Eucaristia, obrigatoriamente tem que sair de lá com o desejo de lavar os pés uns dos outros, de colocar a vida a serviço do próximo. Caso contrário, esta Eucaristia não tem sentido nenhum. Essa Eucaristia não tem valor absolutamente nenhum. E quem é responsável por perpetuar, então, portanto, esta presença de Cristo sacramentado na igreja são os ministros ordenados no grau do episcopado, os bispos e os presbíteros, os padres que vão lhes ajudar. Então, que a gente possa rezar por todos os bispos, padres, para que possam, de fato, cuidar do povo de Deus e fazer do seu ministério essa ocasião verdadeira de verdadeiramente colocar a vida a serviço das pessoas. O ministério é serviço, o ministério não é status, o ministério não é poder. Que nos deixemos lavar por Jesus, porque é muito bonito, porque se nos sinóticos Judas participa da Eucaristia, aqui Judas tem os seus pés lavados por Jesus. Ou seja, tanto nos sinóticos quanto no Evangelho de João, Jesus tem o desejo de comungar da vida do pecador para que o pecador mude de vida. Então, se nós estamos numa ocasião de pecado, numa ocasião de maldade, de afastamento de Deus, aproveitemos essa ocasião, portanto, para deixar com que Jesus lave nossa vida, transforme-nos com o seu amor, porque ele muito nos ama, deu a vida por nós. Hoje nós já celebramos de forma antecipada aquilo que celebraremos de forma cruenta no dia de amanhã. Jesus se entrega no pão e no vinho sacramentalmente. Amanhã celebraremos a mesma entrega, mas de forma cruenta, quando fizermos a memória da paixão do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Amém.